quero fazer a leitura das Escrituras em Apocalipse, capítulo 20. Vamos tratar de um assunto que muito pouco se fala, né? Muito pouco se fala. Quero falar sobre o juízo final. O título seria Abriram-se os livros. Apocalipse 20. Vamos começar com o verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podeis assentar? Na verdade, é um assunto que muitos não gostam, não gostam de pensar que um dia terão que enfrentar o juízo, terão que enfrentar, responder pelas suas obras, pela sua vida, no que aplicou a vida que Deus lhe deu aqui. Então, mas não há como correr. É igual falar da morte, ninguém gosta, mas não há como ignorar ela para dizer que não existe. Deus, Ele fez todas as coisas, tudo há leis, tudo está bem encaminhado. O mundo não surgiu aí de uma explosão qualquer, e o homem veio por evolução e todas as coisas, quer dizer, não vieram do nada, igual a teoria científica, para que o homem não pense que também não terá que responder. Não. Há um Criador, e ele tem regras, tem o seu caminho, e é claro que o ser humano, que é o top da criação de Deus, feita à sua imagem, ele terá que responder um dia. Mas o que eu muito surpreendo é que há pessoas que caminham neste mundo, parece que nem se preocupa com a vida do outro lado. Há muitos que nem creem, mas não é porque não creem, é que a vida não deixa de seguir adiante do outro lado. A primeira morte é somente isto: saímos deste corpo, é a morte física, mas a vida continua. E o que a pessoa ela é aqui, ela é do outro lado. Por exemplo, se foi um mentiroso aqui, aquilo segue ela. Se foi um adúltero, segue ele. Se foi um pecador, aquilo vai acompanhar, porque deve chegar no dia do juízo como um adúltero, como um pecador,
como um mentiroso e ser julgado. E você sabe que o julgamento sempre é para... Quando uma pessoa se transforma em um réu, é porque ela transgrediu as leis aqui. Então, as leis que nós temos, o que rege a nossa sociedade, então, disso são sombras. Se aqui entre os homens a coisa é assim, e diante de Deus? Então, um dia chegará, e a Bíblia diz que, e abriram-se os livros. Abriram-se os livros. A nossa tradução nos fala sobre esses livros, né? E nós temos uma mente que realmente é como se fossem livros assim, igual temos. Mas pela ciência hoje, a tecnologia, você veja, existe muitas outras coisas, aos chips por aí, né? A verdade é que cada um tem o seu registro. Cada um tem o seu, a sua página ali. Cada pessoa, tudo tem sido anotado. Agora, chegará esse dia. Demora, parece que demora, mas chega. Vai chegar o momento do arrebatamento, vai chegar o momento da tribulação, tudo chega. Assim como a moça, o rapaz, vão se casar, vai chegar o momento desse garoto hoje, amanhã será o homem, vai querer casar, né? Então, tudo tem o seu tempo. Então, vai chegar o momento do juízo, quando as intenções dos corações, quando as palavras que se falou aqui, como disse Jesus, toda palavra ociosa terá que dar conta dela no dia do juízo. Por isso, cuida do seu falar. Todas as ações, tudo que se faz, e até mesmo os pensamentos do coração, tudo serão julgados. Paulo nos fala isto, entende? Eu não vou usar mensagens, porque a gente sabe, vocês conhecem as mensagens, e aquilo que a gente usa já é do conhecimento de todos. Às vezes, ao citar a Bíblia, capítulo 13, verso 8. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então, o nome daqueles que estão no livro da vida do Cordeiro estão ali antes da fundação do mundo. Olha bem, quando o próprio Deus escreveu, vamos dizer, com sangue de Cristo, antes da fundação do mundo. Você diz, como pode ser isso, pastor? É pela o pré-conhecimento, é a eleição, é a predestinação. Deus, como não há barreira para ele, seja o tempo, o espaço, o que for, ele viu que vamos dizer, o irmão Zezinho, José, ele creu, aceitou, foi batizado, tomou a palavra a sério e levou a sério. Não importa se houve fracasso aqui, fraqueza ali, mas ele nunca parou de caminhar. E Deus, na sua
seu pré-conhecimento, ele viu que ele chegou até o final. Ele viu que ele chegou até o final. Então, ali está o nome do irmão José, não é certo? Da irmã Maria, de A, de B, de C. Está no livro da vida do Cordeiro. Por isso, irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa. A minha fraqueza, ou a tua fraqueza, isso não quer dizer que não somos eleitos. O que prova, o que eu vejo como eleição, é que o eleito, ele não desiste, ele persevera. Tem que pagar o preço, ele paga o preço, mas ele não desiste, nunca. Esta é a característica do eleito. É a característica. Agora, se você vê uma pessoa cai e vai ano, vai tempo e nunca se levanta, bem, a gente pensa alguma coisinha, mas não temos direito de julgar. Mas eu creio que o eleito, ele tem que trazer características de eleito. Tudo no mundo tem suas características. De longe você pode olhar e ver que é um animal, mas não diz saber se é um boi, se é um cavalo, mas se ele andar um pouquinho, já você discerne. Você olha no ar, vê aquele passarinho voando, você sabe, o tipo do voo você identifica. É a andorinha, é o pica-pau e assim por diante. É o urubu. E o eleito, ele tem uma característica. Ele luta e ele não se entrega. Aleluia. Então, irmãos, Deus olhou e pôs o quê? O seu nome no livro da vida do Cordeiro, que foi antes da fundação do mundo. Para nós, Jesus morreu há 2000 anos atrás, mas a Escritura aqui diz, antes da fundação do mundo, antes da cruz. Isso mostra o quê? É a presciência de Deus. É a presciência. A predestinação, você tem que analisá-la pela presciência de Deus. O pré-conhecimento de Deus. Entende? E não como uma coisa, eu quero A, rejeito B, quero C, rejeito D. Não. É o homem decide o seu destino eterno. O destino eterno está baseado na decisão. O bem e o mal está baseado nas decisões. Você responde. Amém? Agora, em Apocalipse capítulo 20, onde nós lemos sobre o juízo final, e vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Isso combina perfeitamente com Daniel, capítulo 7. Vamos ver se a encontramos ali. Capítulo 7, verso 9 e 10. Diz assim: E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. Tronos o quê? Aqueles a quem Deus deu poder de julgar.
E você sabe que a noiva, ela julgará o mundo. 1 Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo e até os anjos caídos, né? Porque os únicos seres que têm livre-arbítrio para decidir é o ser humano e os anjos. Os demais não respondem por si, mas esses respondem. E eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. E sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. E o seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então, irmãos, o que é que está registrado nesses livros? Cada atitude, cada palavra, cada coisa que você fez ou deixou de fazer. É como o irmão Brana nos diz em muitas mensagens, mas eu tomo uma, Cristo é revelado em sua própria palavra. 64, parágrafo. Ele diz assim: quando você nasce, Deus liga o gravador. Entende? Vamos dizer hoje, com uma câmera de filmar, né? Também. Ele falou no gravador, que era o que tinha ali, fácil nos dias dele. Isto não faz. Coloca o gravador para funcionar. Ele não faz muito barulho por um pouco de tempo. Você sabe, aquele é um bebezinho até que ele chega à idade da responsabilidade. Então o barulho começa. Quer dizer, a criança nasce, todo mundo vai ser registrado, não tem como fugir. Há uma câmera que registra até os pensamentos. O gravador grava todas as palavras e é filmado todas as atitudes. Tudo é filmado. Então, por quê? Não se pode condenar sem provas. Então, esta é a prova de Deus. E o diabo ali será o quê? O promotor estará para condenar, acusar. E quem não estiver no sangue, na graça de Cristo, no Calvário, como diz a Bíblia, quem está não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo levou os seus pecados, né? Mas quem estiver fora do sangue, estiver fora do sacrifício, ora, irmãos, como vai deixar de encarar sua vida perversa, seus pecados? Você tem que pensar nisso, irmão. Irmã, seja quem for que me ouve, tem que pensar que um dia você vai encarar o trono branco. Terás que ser julgado. E ali será aberta, vamos dizer, o teu registro. O meu registro, caso não for no arrebatamento. E ali terá que ser julgado. Abertamente. Tudo, aquilo que foi feito às escondidas aqui, ali está.
aberto para todos verem. Então, quando nasce, não é problema, é inocente, Deus não leva em conta. Mas a câmera está filmando, daqui um pouquinho começa a fazer um ruidinho, né? Pequenos ruídos, porque vai entrando a era, o tempo, a idade da responsabilidade. E eu recordo que o irmão Branham, aos 14 anos, quando ele tomou aquele tiro na perna, e estava morrendo e caindo, e indo para o inferno, ele disse que a única coisa que ele podia dizer é isso: Senhor, eu nunca adulterei. Mas ele disse: eu já tinha mentido. Então, estava muito bem dentro da idade da responsabilidade. Talvez você me pergunte, qual é a idade da responsabilidade? Eu não sei. Entende? Se pega aí com 9, com 10, com 11, com 12 anos, na lei era 13 anos. A idade da responsabilidade, e nossa lei aqui é 18 anos. Agora, espiritualmente, que idade? Eu vejo que alguns estão avançados, bem inteligentes, outros não. E temos aqueles excepcionais que nunca vai chegar na idade da responsabilidade. Está até melhor do que muita gente. 64, né? Então o barulho começa. Ele começa a dizer coisas e fazer coisas pelas quais ele tem que responder. E então, quando aquela vida termina, aquele gravador ou fita é tirada e colocada na grande biblioteca de Deus. Agora, como vai você fazer com isto no dia do julgamento? É uma pergunta. O que é que você vai fazer com isto no dia do julgamento, se ali está tudo registrado? Aquilo é tocado na sua frente. Cada movimento que você fez, cada pensamento que passou em sua mente, pode você ver aquilo? Agora, pode ver você onde Deus... Quer dizer, Deus, ele está muito mais na frente, até os pensamentos são registrados. E o irmão Branham, o anjo disse ao irmão Branham que os nossos pensamentos aqui nos céus falam mais alto do que as nossas vozes aqui na terra. Não é certo? Então, irmãos, todos terão que encarar. Todos terão que encarar. E por isso que cada pessoa deva se preocupar, cada um de nós devamos preocupar com nossas ações, com as nossas atitudes, com o que falamos, com o que pensamos, como estamos aplicando a vida que Deus nos deu, que história, que tracinho é esse que estamos contando, entende? Por isso deve se preocupar. Não deve pensar que, quando chega lá eu vejo o que fazer. Não. Eu nunca vou ter que encarar isso. Vai e vai. Entende? Vai. Nós não vemos pregações, ensinos, falando sobre o juízo, chamando as pessoas para encarar as suas vidas com mais temor. Hoje o evangelho que se ouve é não sofra mais, é um evangelho social. E quem são os grandes culpados disso? São os líderes.
Por isso, os líderes religiosos, os que têm pessoas que seguem os seus ensinos, eles não têm os corpos, mas eles têm o destino eterno, a alma dessas pessoas. E eles são as pessoas mais responsabilizadas por Deus, mais do que um presidente da República, mais do que qualquer outro. Hitler, Stalin, o Saddam mataram pessoas, mataram o físico. E aqueles que matam almas? E aqueles que matam as almas? Então, por isso disse Jesus para os líderes religiosos dos seus dias: a vós resta maior juízo. Cada um deveria pensar nisso. Entende? E o maior pecado é rejeitar o Salvador. E hoje substitui o Salvador por uma religião, por uma denominação. A Igreja Católica tem uma grande diferença das igrejas evangélicas. Ela ensina que é ela o caminho, ela é a salvação. Eles não são ensinados a ler a Bíblia, a se pautar pela Bíblia, mas a se pautar pelos concílios, a se pautar pelas determinações deles e aquela infabilidade papal, quando o próprio Papa pede perdão. Então, veja vocês, as evangélicas dizem, não, é a Bíblia, e suas vidas contam outra história. Quer dizer, põe a Bíblia na frente e interpreta erradamente as Escrituras, salta, anulam. Eles não dizem, somos nós. Não, eles dizem, a Bíblia, nós ensinamos isso, ensinamos aquilo. Mas quando você vai checar com as Escrituras, suas vidas, entende? Seu testemunho, a pessoa está longe da Bíblia, entende? Muito longe das Escrituras. Essa é a grande diferença. Mas é que tem substituído a Cristo, porque Cristo, Ele é a sua palavra, é o mesmo. Eles têm substituído a verdade pelas suas igrejas, pelas suas denominações, e ilude o povo dizendo que estão na Bíblia. Pega ali algumas poucas coisas que se firmam nas Escrituras e pisam no demais. Então, como disse aquele incrédulo, que ele disse que o que ele estranhava entre os evangélicos, ele não estranhava o ateu dizer que não crê, fulano que não, o agnóstico, isso assim, e assim por diante. Mas aquele que tinha a Bíblia e tirava o efeito dela, o poder dela sobre os seguidores. Vamos dar um exemplo. A Escritura diz que a mulher não deva cortar o seu cabelo. Hoje eles dizem que não é problema. Não deva vestir roupa de homem. Não é problema. Entende? Quer dizer, anulam as Escrituras. Então, um dia, meu querido pregador, que facilita o caminho, vai ter que encarar isto. Vai ter que encarar. E assim nós vemos, irmãos, que
cada um vai ter que responder pelas suas obras, pelas suas vidas. 1 Coríntios, capítulo 6, nos diz assim. Deixa-me ver. Seis, verso 9 e 10, nos diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Hoje querem tirar das escrituras sodomita, efeminado, para encaixar com isso aí. E acha que pecado é só ser um efeminado, ser um sodomita. Outra, mentir não é pecado, adulterar não é pecado. Vocês estão vendo que a coisa, pular carnaval não é pecado, e muita coisa. Não é errado, né? Mas a Bíblia diz: nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores hão de herdar o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Então, você veja a lista, e também nos diz lá em Apocalipse, né? No último livro, que ali não vai entrar. Olha bem, ali não vai entrar, verso 15, 22, 15. Ficarão de fora os cães. Talvez você pergunte, o que é os cães? Você sabe o que é os cães, pastor Daniel, aqui? Mas será que o animal não vai entrar lá? Eu não sei aonde está, mas está em Isaías. E diz: esses cães são gulosos e eles são pastores. O cão na Bíblia, ele aponta para pastor, o pastor errado, o falso. Depois vocês buscam lá e comprovem. Ficarão de fora os cães. Se achar, me diga aí. E os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira, não vão entrar. Não vão entrar. Então, irmãos, é necessário que a pessoa analise, julgue, porque o julgamento final ele será para pessoas que não se julgaram aqui. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, o juízo é para pessoas que não se corrigem, não se julga, entende? Mas vive de, eu acho que é assim, eu acho que é assim. E você encontra pessoas que acham que é assim e assim, o mundo é do jeito dela, é do jeito dele.
Ora, há uma maneira, Deus irá julgar o mundo através da sua palavra. Não é através de uma denominação, não é através de uma filosofia, não. Se Deus fosse julgar o mundo através de uma religião, eu pergunto qual? Se ele for julgar através dos católicos, quem não é católico está frito. Se for julgar através dos assembleianos, bem, quem não é assembleiano, quem não é batista, quem não é metodista, quem não é anglicano, entende? Por isso você também não deve transformar a mensagem como se fosse uma religião. A mensagem é a palavra que Deus tem enviado para este dia. E não é dizer aí eu creio, não, viva. É a forma de dizer eu creio, é vivendo a palavra. Aonde é? Isaías? Sim, Isaías 56, verso 10. Eu ainda estou aqui ainda. Deixa eu ler. Ali está, né? Que falando dos cães. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. E o verso 11, e estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho. Cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Entendeu agora o que é cães? Os animais no Velho Testamento, animais imundos, representava tipos de pecado, de classes, sabe? Agora, não haverá pessoas que receberá maior do galardão do que os mestres, os pastores. Em Daniel, capítulo 12, diz assim: e aos que muito ensinam a justiça, quer dizer, ensina a palavra, a verdade, refulgirão nos céus como as estrelas, sempre luzentes. Quer dizer, é a maior recompensa quando a pessoa é um fiel. Mas é o maior e mais pesado julgamento quando a pessoa não é correta. Por isso eu advirto, se alguém que é um pregador nos ouve, importe-se contigo, irmão. Você vai ter que responder. Não vai ter que responder diante de Deus. Não, hoje pode ser para os seus chefes, mas um dia vai responder diante de Deus. Por isso, seja fiel a Deus, nem que tenha que ser excomungado da sua denominação. Vamos aqui, vou continuar adiante, né? Então, hoje ele é um salvador, mas amanhã ele será o juiz. Eu recordo que um certo companheiro aqui, não sei se foi o pastor Daniel, contou essa história, que um homem estava esperando uma carona na estrada, lá no interior, veio o carro, passou, deu para ele uma carona e foram conversando, e o homem disse que ele, o caroneiro, que ele vivia escondido, fugindo da lei, porque ele havia cometido um crime. Daí o senhor disse: olha, você me procura? Deu o cartão, tal lugar, eu sou um advogado. Me procura.
E o cara não procurou. E mais cedo ou mais tarde, como acontece, caiu nas malhas da lei, foi pego e ia ser julgado. E quando ele chegou ali na sala, ele viu que o juiz era aquele que lhe havia dado uma carona antigamente. E ele, que bom. Que bom. Mas ele disse para ele, naquele tempo eu era advogado, mas hoje eu sou teu juiz e eu vou te julgar. Julgou e condenou. É como dois garotos que se criaram juntos e um tomou um caminho errado e o outro seguiu estudando e se formou e se tornou um juiz. E houve um certo crime em uma certa comarca, muito bárbaro, e foi julgado na comarca desse juiz. E quando ele chegou ali, na hora da audiência, o réu olhou e viu que era seu colega de infância. Que bom. O juiz, quando viu, ficou surpreso, mas realmente é fulano, ficou surpreso. Daí o juiz pediu licença, tirou a sua toga, desceu lá, saudou o antigo companheiro da infância, conversaram um instante, e ele voltou para a sua cadeira e disse: vamos dar início a esse julgamento. E foi condenado o rapaz. Não importava a amizade. Então, o juízo é sem misericórdia. Minha mãe foi uma cristã. Eu foi isso. Foi aquilo. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Até o que tem será tirado, aquilo que fez de bom alguma vez. Não é? Agora, Deus irá julgar o mundo através de quê? Como eu disse, a sua palavra, não através de conceitos e denominações. E só há uma maneira, olha bem, só há uma maneira de se apagar aqueles registros pesados, errado. Só há uma maneira. É o sangue de Jesus Cristo. É a pessoa aceitar a Cristo como seu Salvador. E pela fé tem que fazer isso. Aceitar a pessoa de Cristo. A pessoa. Então, quando a pessoa aceita e se arrepende de coração, é mostrando que ela não vai fazer mais aquilo, caminhar por aquele caminho. O que diz as Escrituras? Que o sangue de Jesus Cristo nos lava e nos purifica de todo o pecado. Irmãos, que maravilhoso. Eu recordo quando eu estava na escola, criança, né? A gente sempre erra. E ali estava a borracha, mas mesmo usando a borracha, ainda ficava aquela cicatriz daquelas letras, ainda ficava um pouco borrado ali. Mas o sangue de Jesus Cristo não deixa a mínima mancha. Desde que haja um arrependimento, uma confissão certa. Nós podemos perdoar, mas não podemos esquecer. Não podemos justificar porque aquilo foi feito. Mas Deus é o único que pode perdoar e justificar.
O que quer dizer justificar? Nunca é apagar completamente aquilo, é esquecer. Entende? Deus, há duas coisas que ele não vê. É um outro Deus e um pecado que já foi perdoado e justificado. O diabo pode, como acusador, ele pode dizer, eu tenho o meu registro aqui, mas Deus não toma o registro dele. Quando nós sabemos que Abraão mentiu, mas quando foi no Novo Testamento, não aparecem as mentiras de Abraão. Aparece que ele creu. E eu espero que no meu Novo Testamento, no teu Novo Testamento também, ali não apareça nenhuma palavra, nenhum mau pensamento, nada que foi cometido de errado. Por isso Paulo diz que ele queria apresentar uma igreja pura, sem mancha, uma virgem, a saber, ao noivo, a Cristo. Então, irmãos, esta era a preocupação do apóstolo. Então, se você se preocupar, você se preocupa com seus escritos, entende? Que está ali o teu registro, e um dia eles vão se abrir. Nunca pense, eu cometi tanto pecado, fiz tanta coisa que não há jeito para mim. Não pense assim. As Escrituras nos diz, pode ser os seus pecados vermelhos como o carmesim. Pode ser, vamos dizer, escuro como a noite sem luz. A Bíblia diz, eles se tornarão tão brancos como a lã branca. Quando você expõe o cloro, irmãs, água sanitária, né? Na sujeira, o que acontece com aquela sujeira? Desaparece. E quando se põe o cloro de Deus, o sangue de Cristo, evapora aquele pecado. E aquele livro que estava cheio de podridão, cheio de coisas erradas, é anulado. Deus não irá tomar aquilo. Não. Deus irá tomar isto, ele creu. Eu criei. Por isso nós somos salvos, entenda isto, nós somos salvos por representação, não por nós mesmos, não por nossas próprias obras, mas por representação. Deus te olha e ele não te vê. O que é que ele vê em nós? O sangue de Cristo sobre nós. E se você olha para uma coisa vermelha através de uma outra vermelha, olha bem, se eu olhar para isto aqui, através disto, fosse vermelho, isso se vê branco. E Deus nos olha através do seu sangue. Por isso que a igreja não tem mácula, não tem ruga. Ele mentiu. Nunca mentiu. Entende? Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias, irmãos. Então, agora você pode perguntar, irmão Febrônio, como é que eles serão julgados? Há muita gente pagã que nunca ouviu falar de Cristo. Nós temos os índios, temos isso, teve aquilo, e olha desde o início quantas. Deus, ele julgará a todos, entende? Como nos diz as Escrituras. Os que viveram sob a lei de Moisés, a lei e os profetas, Israel será julgado pela lei. Entende? Onde está isso? É Romanos capítulo 2.
Romanos capítulo 2, verso 11 em diante. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Olha bem, pecou sem lei, vai ser julgado, entende? Também, de que forma? A Bíblia nos diz: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então, repetindo o que lemos, quem pecou sob a lei vai ser julgado. Quem estava sem lei serão julgados pelas suas consciências. Porque não é por uma pessoa não conhecer o evangelho, é que ela está livre de responder. Se ela nunca ouvisse, ela nunca responderia, mas acontece que Deus colocou dentro de cada um uma consciência, a alma dessa pessoa, e todos têm consciência do que é certo e do que é errado. Então, Deus julgará, Deus tem multiformas de julgamento, entende? Para todas as classes. Por isso que não faltará nenhum ali, ninguém vai escapar, nem um indígena, nem nada. Todos têm suas leis, têm sua consciência, e será através, como diz as Escrituras, que Deus colocou essa lâmpada dentro do homem, essa Bíblia, que é a sua própria consciência. Ela te absolve, ela te condena nos teus atos errados. Não é isso? Então, a palavra da era, como disse Paulo, Deus vai julgar o mundo por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. É o evangelho que Paulo colocou, trouxe trouxe o fundamento. Por isso que todo pastor, ele se baseia por Paulo. Se baseia por Paulo, é o nosso exemplo. E quem pecou na graça, no tempo da graça, será julgado pelo evangelho da graça. Por isso que quando Deus se dirige para as igrejas, a igreja que está em Éfeso ou Laodiceia, ele não está se dirigindo só para o verdadeiro, para o cristão genuíno, mas como todos dizem que são cristãos, Deus faz com que todos sejam responsável pelo evangelho. Então, todos serão julgados, seja verdadeiro ou não. O evangelho é a linha, o evangelho é o padrão, não é uma religião, não é uma filosofia de vida ou de uma teologia, não. Deus julgará o mundo através de sua palavra. Não através de você, das suas ideias. Deus não toma as coisas que os homens fizeram. A gente escuta tudo, mas sabemos que é pela sua palavra. Por isso a gente incentiva vocês
a fazer o que é certo. Andar diante de Deus. Senhor, inclina o meu coração para os teus caminhos, Senhor. Inclina o meu coração. Agora, Deus julgará o mundo pela sua palavra e através dos santos que foram no arrebatamento. Quando será esse juízo final, irmão Febrônio? Nós tivemos esses poucos dias aqui, falando sobre a cronologia. Depois dos 1000 anos, teremos a batalha, o diabo é solto, teremos a batalha Gog e Magog. Daí a Escritura nos fala que haverá a ressurreição, a segunda ressurreição, né? Porque a primeira ressurreição aconteceu com os santos que foram no arrebatamento. Os mortos ressuscitaram e os vivos foram transformados. Mas teremos a segunda ressurreição após o milênio, após essa batalha. Ali todos virão, todos, de todas as épocas, de todos os tempos, terão que enfrentar o trono branco, o grande julgamento e os livros, os registros de cada um deles cada um terá que encarar o seu registro. E Deus julgará o mundo através da noiva. Você pode perguntar, mas por que Deus, a noiva, a igreja de Cristo, ela não será julgada? Não nesse tipo de julgamento final. Não. Cristo foi julgado pelos pecados dela, pelos erros dela. Então, ela não tem culpa e ela estará com ele ali. Por isso que a Bíblia diz que foram colocados tronos e Deus julgará o mundo através da sua igreja. O irmão Branham diz, a tua vida trará juízo sobre a tua cidade. Quer dizer, seus amigos, seus parentes, que conhecem o teu testemunho, serão julgados por você. Eu estava vendo a live ali sexta-feira, e uma irmã, acho que lá de Betim, lá de Minas, ela dizendo que ela via a vida de umas irmãs ao lado. Vocês assistiram? De uma família, até as roupas de pendurada, tudo. Ora, a maior pregação que existe é a vida vivida. É a vida vivida. Por isso a Escritura diz que a mulher que tem marido ímpio deva ganhá-lo sem palavras, só com testemunho. Amém? Então veja, a noiva, ela irá julgar, não irá passar pelo julgamento final, mas ela terá que enfrentar, eu digo isso aqui, um certo julgamento avaliativo. Vemos na mensagem, além da cortina do tempo, quando o irmão Branham disse, eu quero ver Jesus, não, tu terás que ser julgado pelo que você ensinou. Por isso aí está a preocupação de um genuíno pastor de ser fiel à palavra do dia, da era. Porque o que vai condenar o mundo neste tempo agora é a palavra desta era. Nos dias de Lutero, é a palavra de Lutero, ou a mensagem de Lutero. Então, veja vocês, que terão que, daí ele diz, quero ver Jesus. Não, não pode ver. Primeiro tens que ser julgado pelo que você ensinou. Paulo será julgado? Sim. Pedro, João? Sim, sim. Quer dizer, todos terão que ser julgados? Sim. Daí o irmão Branham disse, eu ensinei o que eles ensinaram. Cada palavra. Eu batizei como eles batizaram. Quer dizer, eu pisei no rastro
deles. E ali atrás estava uma multidão de branas, não é bramita, não. É aos que creram na sua mensagem. E nisso gritaram: nisso estamos confiados e descansamos. Aleluias por isso, né? Então, é se pôr nessa verdade, nessa palavra. Custe o que custar, não queira torcer ela para te favorecer, para favorecer sua filha, favorecer seu filho. Não, não. O que é certo, é certo. O que é errado, é errado. Vamos ser sinceros. Entende? Ou porque tem que ser errado para A e não é errado para a minha filha, o meu filho. É errado. Entende? Se temos que ajudar, é através da palavra. Então, não participe você de pecado alheio. Tá bem? E o que nos diz a Escritura? Estou terminando, né? Acho que eu me confundi bastante aqui, não sei se terminou vocês entendendo. Bem, haverá ressurreição, haverá esse julgamento, e o que nos diz as Escrituras? Olha bem, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Estou lendo em Apocalipse 20. Esta é a segunda morte. A primeira morte destrói este corpo, né? Mas a segunda morte destrói o quê? A alma. É uma liquidação completa. Então, veja, irmãos, por isso diz as Escrituras, há um certo hino que diz: sonhei com a manhã do juízo e o ressoar do clarim. Sonhei com as nações reunidas e o trono branco de marfim. Milhões de perdidos choravam, sem ter de Deus salvação. Milhões reclamava, mas já era tarde demais. Bom cantor, né? Então a segunda morte é isto. É a liquidação. Aí diz a Bíblia o quê? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E ali também está quem? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O diabo desaparecerá? O pecado desaparecerá? Como diz a Escritura em Malaquias 4, os ímpios se farão cinzas, não haverá nem raiz, nem rama. É o fim total. É o fim, vai para uma aniquilação. E você não pensa só o fogo, ao fogo santo de Deus para purificar o pecado daqui na terra, dos céus por toda parte. Então, irmãos, qual é o que é que o diabo anda fazendo hoje? Me faz lembrar de uma certa aplicaçãozinha, parece piada, mas alguém sonhou que morreu e chegou ali do outro lado. O que é que você vai fazer?
Você quer ir para o céu, para o inferno? Daí ele era aquele tipo calculista, né? Deixa-me primeiro eu ver. Chegou ali no céu, disse que está tudo quieto, tudo em paz, só cantando. Aquela pintura que eles fazem, né? Você viu que era um tanto monótono, né? E vamos lá eu quero ver o inferno. Chegou ali, entende? O bailão, a guitarra, né? E a cerveja e a alegria. Ele falou, não. Então, quando eu morrer, eu quero ir para o inferno. Porque o inferno tem alegria. E o cara voltou do seu sonho, viveu a vida que ele quis, morreu e foi para o inferno, esperando encontrar lá um festão, carnaval, né? Chegou lá, a coisa era toda diferente. Daí ele queixou para o diabo, mas escuta, me mostraram outra coisa aqui, não essa pandemia de problema. Me mostraram, não esse foi fogo e toda essa coisa, esse desespero, essa loucura. Daí, isso foi o que mostraram. O diabo deu uma risadinha irônica e disse, o que eu te mostrei lá aquele dia era a minha vitrine. Era a vitrine. Então esse mundo aqui é uma vitrine. Viu, jovens? É uma vitrine do diabo. Tudo parece bom, tudo... Mas lembre-se, é uma vitrine. Atrás disso, lá está o quê? A destruição, a condenação, está aquilo que você vai se arrepender se não se despertar a tempo. Eu não sei, faz tempo eu tive um sonho bobo, mas que vi pessoas que tinham ido no inferno, e pessoa até conhecida. Daí eles diziam, não sei como eu fui enganado. Mas a verdade é que o diabo anda enganando as pessoas aqui. Igual se engana uma criança com a balinha. E eram os rapazes inteligentes, não sei como eu fui enganado, quer dizer, nessa vida. Tomou o caminho errado e estava lá, naquele lugar, no lugar dos perdidos, né? Das almas encarceradas. Então, irmãos, é o juízo. É o juízo e todos terão que enfrentar o juízo, menos aqueles que estão em Cristo. Agora eu lembrei aqui que todos os pastores, que todos que fazem a obra, está em Coríntios 3. Vamos. Paulo disse assim, a partir do verso 9, só essa leitura. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. E segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja, cada um como edifica sobre ele. Quer dizer, o alicerce está aí, a palavra. Agora cada um tem que saber o que vai fazer em cima, né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo,
todavia como pelo fogo. Então nós vemos, irmãos, que cada edificador, cada ministro, cada pregador, ele tem que saber o que está fazendo. Porque tudo passará pelo fogo, quer dizer, por uma prova. Calcula a gente trabalhar a vida toda, chegar lá, na hora de passar pela prova, aquilo vai ser queimado. Eu construí de palha, eu construí de madeira, eu construí de feno. Quer dizer, trabalhei a vida toda em vão. É isso o que cada um tem que pensar. Vamos procurar fazer coisas duráveis, entende? Coisas que Deus vai poder olhar e dizer: meu bom servo, justo e fiel, foste no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu soube, alguém me contou que certa pessoa que inventou uma doutrina e saiu esparramando, causando divisões e tudo mais, este alguém partiu. Esse irmão sonhou que este alguém apareceu para ele e disse: tudo bem, mas eu errei nisto. E algo que ele empenhou tanto para levar para frente, um certo ismo. Eu errei nisto. Falhei. Então, irmãos, vamos ser corretos. Vamos viver corretamente. Fiquemos de pé. Querido Pai, eterno Deus, eu peço que o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra. Eu não soube como falar claramente, porém eu entrego em Tuas mãos, para que cada um possa, ó Deus, entender que o Teu Espírito tome e aperfeiçoe em cada coração esta palavra de advertência, porque na verdade é isto, Senhor. Não temos que andar pensando que não temos a quem responder um dia. E todos terão que um dia chegar diante de Ti. Pai, se alguém que nos ouve ou nos ouvirá, permita que possa se arrepender a tempo, Senhor, e se banhar no sangue de Cristo e se lavar de seus pecados, e assim poder, ó Deus, ter o privilégio de entrar pelas portas. Abençoa o Teu povo também neste dia, guarda, Senhor, e que diante de nós esteja sempre, ó Deus, os céus, mas também do outro lado, a condenação, porque é pensando nisto é que nessas advertências é que nos ajuda, Senhor, a fazer o que é correto. Orienta cada um, Senhor, cada uma, e ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.